Fala pessoal, tudo bom? Felipe Moraes aqui, de novo aqui no Parque da Independência, que é junto com o Museu do Ipiranga, né? Essa imagem aqui extremamente inspiradora. Aqui é um lugar que eu sempre venho para me inspirar, para me conectar com a natureza, para pensar na vida. Muitas das decisões que eu tomei nesse último ano vieram de momentos que eu tava aqui. Até tem uma história engraçada, uma vez eu tava deitado aqui, né? Nesse monumento aqui, e eu dormi. Eu deitei, fechei o olho, tava ouvindo uma música, e eu lembro que eu olhei, era umas 2h30 da tarde, e eu com o fone assim, deitado, o celular aqui na nuca, e com o fone, e ouvindo uma música tal, e começando a pensar na vida. De repente tocou o telefone, era um amigo meu querendo falar comigo um negócio rápido, e eu acordei e falei com ele rapidinho. Quando eu fui ver, era 4 horas da tarde. Então eu já até posso dizer que eu até já dormi no museu. Bom, eu tô fazendo, olha que legal, eu tô fazendo um episódio pro podcast para falar sobre podcast. Então hoje o tema é o consumo de podcast no Brasil 2026. É um estudo da Acast, que é a Associação dos Podcasts, e ele foi publicado numa newsletter que eu venho consumindo quase que diariamente, né? Não dá tempo de ler tudo, chamado Cast News. A Cast News, eles trazem dados só sobre podcast. Como eu tenho esse podcast aqui, como eu também, né, tenho o podcast de futebol, que a gente vai voltar, a gente está assinando uns contratos aí, com certeza a gente deve voltar agora em breve. Como também eu estou lançando um outro podcast, junto com meu querido amigo e sócio Augusto Neto. O Augusto, ele tem a Fame Global Magazine, que em breve vai estar aqui no Brasil. Vocês vão adorar essa revista. A revista tem quase 30 anos lá fora, tá vindo pro Brasil. E também a Brasil Journal, que é um Brazilian Times, que é um parceiro nosso de negócios. Também a gente vai lançar lá um outro podcast. Então, e obviamente que vira e mexe estão me chamando, já me chamaram para fazer um projeto de podcast para a Copa do Mundo de feminino, né, futebol feminino, que é agora em 2027. Então eu tô sempre nessa área de podcast, por isso que eu trago muitos dados e vou trazer alguns dados para vocês. Olha que legal, 34% das pessoas que consomem podcast consomem áudios, vídeos, clipes em redes sociais ao mesmo tempo. Então a gente gosta de consumir não só no YouTube ou no Spotify. Por exemplo, esse meu podcast, ele vai estar nos dois. Os outros podcasts que eu estou lançando, ele também vai estar no Spotify, ele vai estar no YouTube, lógico. Eu estou estudando para ver se vale a pena ou não colocar em outras, né, como o Deezer, como o SoundCloud, como também a Apple. Mas assim, como eu já tenho... Esse aqui é o episódio 97 que eu estou gravando. Como são quase 100 episódios, para subir tudo, eu já fiz isso. Eu peguei um final de semana, acordei sábado 9 da manhã, eu fiquei até as 8 da noite só subindo os episódios que eu tinha. Eu tinha 60 episódios na época, só subindo no Spotify. Agora eu vou gravando, eu vou subindo, né? Mas enfim, é um trabalhão, e às vezes você não tem tempo para fazer isso. Vamos lá. 76% das pessoas assistem e interagem com o podcast ao vivo. Então trazer o podcast para o ao vivo, ele é uma boa estratégia. Nem sempre dá, mas ele é uma boa estratégia. 97% das pessoas acompanham vários podcasts. Então, não é porque o Flow, o Podpah e o Ticaracacast, que são os três, na minha opinião, os três maiores, existem, que não existem os outros. As pessoas gostam de consumir todos. Eu, por exemplo, Inteligência Limitada também é muito bom. Eu, por exemplo, eu não gosto muito da linha do Podpah. Nada contra. Eu só não gosto muito da linha deles. Mas o meu favorito é o Ticaracacast. Até porque eu sou, né, da época do Pânico na rádio. Lógico. O Pânico sim existe, mas vocês entenderam. Quando o Pânico começou em 95, eu já ouvia, eu cheguei aí no Pânico algumas vezes na TV, na rádio também. Inclusive o ano passado, em 2024, eu fui falar do meu livro do Tele Santana lá no Pânico. No meu TikTok eu tenho um vídeo. Então assim, eles tem, né? Então eu tenho esse carinho pelo Ticaracacast por causa deles. E também pelos entrevistados que eles vão, né? É mais comédia e tudo mais, mas cada um tem respeito demais o Flow. Fui com o Milton Neves no Flow. Quando o Milton Neves foi dar entrevista, eu tava lá com ele, né? Que a gente tinha o podcast, enfim, o Flow foi muito legal.
o Igor 3K tratou a gente maravilhosamente bem, então isso é muito legal. E fomos também no Inteligência, o Vilela também foi espetacular o tratamento que a gente teve lá do Vilela, foi muito legal também, tá? Então, assim, de novo, 97% das pessoas acompanham vários podcasts. O que a gente tem aqui? Cada pessoa consome gêneros diferentes, tá? Então, assim, você pode consumir comédia, notícia e tudo mais, não tem problema. Podcast não tem um único, as pessoas não consomem um único podcast, elas consomem aquilo que dá prazer para eles. Às vezes você vai consumir podcast, que nem outro dia eu assisti o podcast da filha do Celso Portiolli. Por quê? Porque ela estava entrevistando o Danilo Gentili, que eu gosto. Então o podcast dela tem uma linha totalmente diferente do Ticaracacast. Eu tô falando de mim, mas isso acontece com você e acontece com milhares de pessoas. Hoje a gente tem 36 milhões de pessoas que ouvem podcast no Brasil, e esse é um número que já coloca a gente como um dos países que mais consomem podcast no mundo. Na América do Sul, sem dúvida nenhuma, tá? A gente perde, se eu não me engano, acho que a gente perde para os Estados Unidos e para a China, se eu não me engano, mas a gente está entre os maiores do mundo. Imagina daqui uns 2, 3 anos, se a gente pular de 35 para 50, 60 milhões. Imagina como que isso vai ser, tá? 55% das pessoas optam por notícias e política, ok. 52% por tecnologia. 48% gostam de assistir TVs e filmes. Mas, Felipe, peraí, 55, 52, 48 não bate a conta, não dá 100. Lógico, porque esse tipo de pesquisa são múltiplas respostas. Você coloca 3 a 4, eles dão lá 10 listas, 10 temas de podcast, você marca 3 ou 4, por isso que eles trazem esses números. 54% querem consumir áudio e vídeo. Então, o podcast, ele ganhou, né, muito poder quando você começou a ver vídeo, não só o áudio, e também quando começou não só o streaming do Spotify, quando começou a abrir para muitos, então o podcast ganhou muita relevância com isso. 83% das pessoas gostam mais de ver vídeos do que só áudio. 88% assistem pelo YouTube, 67% pelo Spotify e 40% pelas redes sociais. Vale lembrar que o Spotify já tem também há um tempo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas já tem um tempo que o Spotify também traz o vídeo para você assistir o podcast, não só o áudio. Então as pessoas podem baixar o áudio e ouvir no seu streaming lá, né, no seu aplicativo do Spotify, como elas também podem ver, assim como elas fazem no YouTube. Porém, o YouTube ainda é a plataforma rei dos podcasts. É para estar só no YouTube? Não, é para estar no YouTube e nos outros. Eu falei para vocês no começo, eu estou estudando como é que eu vou subir os meus vídeos para as outras plataformas, como a Apple. Tá? Hoje a gente tem várias plataformas, mas acho que além do Spotify, a gente tem a Apple, a gente tem uma plataforma do Google, se eu não me engano tem a SoundCloud também, tem a Deezer também, que são plataformas que tem bastante audiência, então às vezes vale a pena ter lá. Eu vou te falar para vocês que eu tenho episódios que tem mais audiência no Spotify do que no YouTube. Normalmente o YouTube é maior, mas eu tenho isso daí e de novo eu estou trazendo esses dados para vocês como exemplo que isso pode acontecer com vocês ou não, mas isso é um exemplo comigo e vocês têm que estudar para ver o que acontece com vocês. O que acontece comigo não necessariamente é um sucesso para vocês e vice-versa, tá bom? 89% das pessoas encontram podcasts via redes sociais, ou seja, os cortes são fundamentais para isso. 71% das pessoas descobrem novos programas pelo YouTube, o corte também no YouTube, tá? Desses, 66% descobrem o podcast pelo TikTok ou Instagram. Então você ter os cortes do podcast nas redes sociais é extremamente importante, mas não deixe de colocar esses cortes também, tá? Em outras plataformas, no YouTube, eu não sei, acho que Spotify dá, não sei, agora eu fiquei na dúvida, acho que sim, se você sobe vídeo, você pode subir corte, mas os cortes no YouTube, eles são muito importantes. Quando eu tinha o podcast com o Milton Neves e o Alexandre Pretzel, Futebol é Minha Vida, que ainda tá no ar, os episódios, a gente não tirou nenhum do ar, apesar do golpe que a gente tomou da casa de apostas, a gente tem lá, vou dar um exemplo para vocês, o vídeo que tem mais, a entrevista com mais acesso é do Emerson Leão, com quase 80 mil, 79 mil qualquer coisa, vamos arredondar para 80 mil. O que tem mais visualização é uma fala do Kleber Machado, que tem 780 mil visualizações, ou seja, 10 vezes mais, só o corte, tá? Então assim, se você tem um patrocinador, para o nosso patrocinador, imagina, né? Ele conseguiu 3 milhões de visualizações da marca dele. Isso para quem tem a cabeça, como eu penso, de branding, acho interessante. Quem tem a cabeça só de performance sabe que não é bem assim, mas eu vou até fazer um vídeo, vocês vão ver, porque eu já estou com o roteiro pronto, de um estudo que saiu recentemente do mundo do marketing, mostrando que
quanto mais você fizer brand performance, melhor. Então o podcast, ele entra como um canal importantíssimo para branding. Mas dá para fazer performance? Dá. Mas eu coloco o QR Code. Pessoal, esquece QR Code em podcast. 95% das pessoas que assistem podcast assistem pelo celular. Se você colocar um QR Code, como é que as pessoas vão conectar, vão clicar no seu QR Code se elas estão no celular? É impossível. Então vocês têm que pensar outras estratégias para melhorar a performance, tá bom? Porque aí assim, você tem um podcast que tem 10 mil visualizações, 9.500 pessoas assistem pelo celular, 500 assistem pelo PC, dessas 500, sei lá, 10 vão clicar no seu QR Code, aí você fala, tá vendo, não dá resultado. Não é que não dá resultado, a estratégia tá errada. É só pensar um pouquinho, tá bom? 79% das pessoas consideram os apresentadores mais autênticos que os influenciadores. Mais um ponto pro branding aqui. Aí aqui eu posso até colocar um pouco de performance. Porque quando um apresentador fala de uma marca, as pessoas confiam mais. Só que isso, pessoal, não é nenhuma novidade. Porque na década de 70, o Tony Ramos, o Tarcísio Meira, o Francisco Cuoco, que eram os grandes galãs, já faziam propaganda de produto. Isso não é novidade para ninguém, né? A Xuxa com Monange. Isso não é novidade para ninguém. Mas é interessante você saber que um apresentador de podcast, ele tem mais credibilidade, pelo menos para quem assiste podcast, do que um influenciador. Vamos tirar o influenciador da jogada? Não. Hoje a gente tem múltiplos canais, múltiplos formatos. E eu tô com a frase que o Rafael Rez, meu querido amigo, um beijo para ele, o Rafael Rez falou num evento da SPM o ano passado que eu tive, numa palestra que foi ele, e logo depois o Diego Ivo, que é outro amigão também, adoro o Diego, cara inteligentíssimo e uma humildade. O Rez eu sou suspeito para falar, porque o Rez é meu irmão, né? Nem é mais amigo. Isso aí é um cara assim que eu tenho um carinho, um amor por ele absurdo. E eu sei que ele por mim também, porque a gente tem essa forte amizade. Quando o Rez falou assim, eu não quero ser CMO da empresa, porque o CMO hoje tá ferrado, porque é tanto canal, formato, plataforma, como é que você vai disseminar sua mensagem com tanta coisa com menos dinheiro? Então, quando você for estratégico na mídia, pense na mídia como algo que você vai olhar para a mídia com uma visão estratégica e pensar, vale mais a pena investir em podcast ou investir no influenciador? Eu vou falar só uma coisa para vocês defendendo o podcast. Quando eu contrato um influenciador, esse influenciador faz um stories, ele fica 24 horas no ar e some. Quando eu vou para um podcast, só para vocês terem uma ideia, o podcast que eu tenho com o Milton Neves, a gente não posta mais nenhum conteúdo desde o dia 25 de janeiro de 2025. Ou seja, 1 ano e meio. E nós crescemos 100 seguidores por mês em média, sem postar nada há 1 ano e meio. Eu recebi recentemente a monetização, eu recebi R$700 de monetização do canal, sem postar nada. Ou seja, a marca, que não existe mais, mas que a gente não ia editar todos os programas de novo só para tirar a marca, ela até hoje, ela tem visualização. Mas a gente continuasse colocando. Então, quando você investe num podcast, você tem que pensar que você está investindo numa mídia que daqui a 1 ano vai ter gente olhando a sua marca ainda. Versus o influenciador, que é 1 tiro, no máximo 2 por mês. Então você tem que pensar nisso, tá? 75% das pessoas avaliam que os apresentadores mudam a sua opinião. 92% das pessoas confiam nos apresentadores. Então, olha a importância de um apresentador de podcast. 70% das pessoas compartilham os cortes do podcast. Renato Albani tá me devendo uma grana, porque eu compartilho todos os cortes dele, porque eu adoro, pra mim é o melhor, com todo respeito aos outros, adoro, gosto muito, né? Rafael Portugal, Fábio Rabin, quem mais que eu gosto? O Di Lopes, eu gosto pra caramba, Léo Lins, Danilo Gentili, meu queridíssimo amigo Diguinho do Coruja. Esses caras pra mim são ótimos, mas pra mim o Albani hoje é o Pelé do stand-up comedy, tá? 71% das pessoas se interessam pelo programa por causa da comunidade que esse programa gera. Então você pode criar uma comunidade em cima desse programa, tá? Isso é muito importante. 94% já interagiram ou compraram produtos anunciados em podcast. Olha que número. Você está pensando em investir num podcast? Olha aqui, ó. 94% das pessoas já interagiram ou compraram um produto anunciado no podcast. 73% das pessoas confiam em produtos e serviços recomendados em podcast.
67% confiam mais em podcast do que na publicidade tradicional. Pessoal, as pessoas estão confiando cada vez menos na publicidade tradicional porque a gente tem hoje as comunidades de influenciadores, de creators, de podcasts, de blogs e de sites, onde as pessoas estão confiando mais naquilo que se fala. Eu lembro, em 2000, na verdade, quando eu entrei na faculdade, a primeira aula que eu tive com o meu coordenador, o queridíssimo Luiz Barco, foi um coordenador fantástico, assim, nossa, como eu gostava de conversar com aquele cara inteligentíssimo, um matemático inteligentíssimo. E ele falava o seguinte: vocês vão estudar 4 anos para saber que a propaganda boca a boca é a propaganda que mais dá resultado. Pessoal, pensa nisso, tenham isso na cabeça. Agora pensa que em 2000 não existia rede social, porque o Orkut começa a ganhar força no mundo em 2003 e ele estoura em 2004. Eu já estou formado quando o Orkut estoura e tudo mais. Imagina hoje como que o Luiz Barco, se ele estiver coordenando, eu acho que ele está vivo ainda, pela última pesquisa que eu fiz há um tempo atrás. Eu fiz uma pesquisa, ele estava vivo, espero que esteja. O que ele está falando hoje? Né? Olha aqui, ó. As pessoas confiam mais em podcast que em publicidade. 44% dos adultos consomem podcast semanalmente. 25 a 44 anos é o principal perfil que ouve podcast. Homens e mulheres iguais, tá? Não tem mais homem, mais mulher. Em média, as pessoas consomem 4 horas por semana de podcast. Se você consumiu o Vilela, agora o Vilela cortou, mas antigamente o Vilela tinha podcast de 4, 5, 6 horas, né? Então se você consumiu um podcast do Vilela, já bateu isso. Mas agora ele deu uma reduzida. 63% das pessoas ouvem relaxando em casa, 46% realizando tarefas. Horário que eu, Felipe, mais ouço podcast. Ou é tomando banho, ou é arrumando meu quarto. Fato. Quando eu lavo louça também, eu gosto bastante de lavar a louça ouvindo podcast. Ou estou fazendo comida também. 65% das pessoas têm interesse em participar de eventos ao vivo de programas. Isso é uma coisa que eu vejo os programas fazendo muito pouco mesmo, tá? Quem fazia isso muito bem, nem era um podcast, era um programa que existe até hoje, do meu amigo Beto Hora. É muito legal, né, quando você é fã de um cara e você vira amigo do cara. Pô, o Beto é fantástico, puta ser humano. E eles tinham uns patrocinadores, se eu não me engano era a Sodimac que patrocinava eles, ou 6C, Telenorte, um desses. E aí uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eles faziam o programa da loja. Pô, isso é legal pra caramba, porque eles anunciavam muito, era um programa diário, então eles anunciavam quase que todo dia. Ó, vamos tá lá, tal. Chegava lá, bombava, as pessoas iam assistir e invariavelmente acabavam comprando alguma coisa. Ah, mas uma loja de material de construção não é assim. Tá bom, beleza. Nem sempre você precisa de alguma coisa de material de construção. Apesar que você vai no material, você vai lembrar de uma pilha, loja tem bala hoje, tem chocolate, tem cola, tem material escolar, tem outras coisas também que eles ampliaram o portfólio. Mas, pô, imagina um shopping fazendo isso. Eu lembro quando eu tinha o podcast do Milton, eu tinha uma amiga, que hoje, por mercado, a gente não se fala mais, não brigou nada, mas, assim, se distanciou. E ela era gerente de marketing de um shopping, em São Bernardo do Campo. E eu falava, meu, patrocina. Porque se vocês patrocinarem, a gente consegue. Eu já tinha falado com o Milton, já tinha falado com o Pretzel. A gente grava 2 programas aqui. Pô, imagina, ela era palmeirense, né? Falei assim, meu, imagina, eu vim aqui num programa, eu trago o Marcos aqui no shopping. Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, ex-goleiro da seleção brasileira, né? O último goleiro campeão do mundo. Pô, Milton Neves, Pretzel e o Marcos aqui, mas esse shopping vai bombar, não sei e tal. Pensa, se você tem uma rede de lojas grandes, tal, um shopping, pensa, porque o podcast não é uma brincadeira. O podcast é um produto muito rentável. 40% das pessoas gostam de esportes como tema de podcast, 70% ouvem para se manter informados, então já entende que o podcast é um canal para se manter informado. E conclusão de tudo, não há dúvida de quanto o podcast caiu no gosto de milhões de brasileiros. Marcas devem estar lá. Então tudo isso que eu falei para vocês aqui, peguem isso, preparem uma apresentação, leva para o seu chefe, para sua chefe, para o dono da empresa, para seja quem for, e fala assim, tá na hora da gente olhar o podcast com outros olhos.